O que foi o padecimento de Jesus? Foram uma série de sofrimentos suportados por Jesus durante a sua paixão. Portanto, se Jesus era Deus, como poderia sofrer se Deus não sofre? Ora, o Pai projetou para que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto Jesus, tivesse, além da natureza divina, uma natureza humana, composta de um corpo e de uma alma humana, sendo semelhante à humanidade em tudo, exceto no pecado. Sendo assim, poderia sofrer, padecer e morrer pela humanidade, resgatando-as do pecado original. Por esse motivo, nós, católicos, amamos e veneramos a Sempre Virgem Maria, a Mãe de Deus, que aceitou fazer parte desse projeto de salvação, sendo ela a arca da aliança que carregaria no seu ventre aquele que resgataria toda a humanidade de seu pecado original. Agora, você poderia perguntar: Deus não poderia substituir um anjo no lugar de Jesus? Logicamente que não. Por quê? Por dois motivos básicos. Primeiro, que o anjo não tem corpo. O anjo é puro espírito. E sendo espírito, não poderia padecer como Jesus padeceu. No entanto, você poderia ainda questionar dizendo: mas Deus não poderia conceder ao anjo aquilo que concedeu a Jesus, dando ao anjo também uma natureza humana, para que ele tivesse um corpo humano e uma alma humana? Sim, Deus poderia fazer isso, mas mesmo assim, o anjo não conseguiria satisfazer a majestade divina para libertar toda a humanidade do pecado original, porque a gravidade do pecado original foi de caráter infinito, porque ofendeu a Deus, que é infinito. E um anjo é finito, ou seja, um dia ele passou a existir. Então, um anjo foi criado por Deus. Sendo criado por Deus, ele é finito. E um ser de caráter finito não poderia resgatar a humanidade do pecado original. No entanto, Jesus, que é de caráter e de natureza infinita, ou seja, Jesus não foi criado, Jesus foi gerado por Deus. Jesus já existia desde todo sempre. Como diz o Evangelho de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Este Verbo, antes de ser encarnado, é essa pessoa da qual nós estamos aqui falando, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ganhou um corpo e uma alma para que pudesse resgatar toda a humanidade do pecado original. No entanto, alguém poderia questionar dizendo: mas Jesus precisava sofrer tanto daquele jeito para resgatar a humanidade? Respondo eu: logicamente que não. O menor sofrimento já seria suficiente para Jesus resgatar toda a humanidade, visto que ele é de natureza infinita, porque Jesus é Deus. No entanto, Jesus quis satisfazer ainda mais, sendo generoso com o Pai, para mostrar o quanto ele amava o Pai e o quanto ele amava toda a humanidade, a ponto de sofrer daquele jeito e culminando na morte de cruz, dando a vida por toda a humanidade. Jesus foi generoso com cada um de nós. No entanto, porque é que muitas pessoas, mesmo com esta salvação trazida por Jesus,
algumas pessoas, ou melhor, muitas pessoas ainda se perdem na realidade do inferno, justamente porque recusou, desconheceu ou ignorou todo este processo de salvação trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. E sabemos que existem meios eficazes que são frutos deste sofrimento, desta morte trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, que são os sacramentos que só existem na Igreja Católica, que são os 7 sacramentos. Então você poderia questionar, mas Jesus não morreu por toda a humanidade? Morreu por toda a humanidade, mas logo em seguida ele deixou os meios eficazes como fruto deste resgate. Tanto é que ele diz em um dos evangelhos: quem crê e for batizado será salvo. Então existe essa realidade do crer. Nós temos basicamente 12 artigos do credo apostólico, dos quais nós precisamos conhecer e precisamos crer. Quem crer será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E a realidade do batismo nos remete a esta questão dos sacramentos de Deus, que são 7. Então, é necessário que a gente creia em Deus, professando a nossa fé, que a gente celebre esta salvação trazida por nosso Senhor Jesus Cristo através dos sacramentos, que a gente possa experienciar tudo isso através dos mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus e os 5 mandamentos da igreja. Depois precisamos interiorizar tudo isso através de uma vida de oração. Então, pelo credo, nós professamos a nossa fé. Depois nós precisamos também usufruir dos sacramentos. Os sacramentos são basicamente 7. O batismo, que nos torna filhos de Deus. O crisma, como soldados para defender a fé. A Eucaristia, nós nos alimentamos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos sacramentos da confissão e na unção dos enfermos, nós curamos o nosso corpo e principalmente a nossa alma, confessando diante do sacerdote, de um ministro ordinário, de um ministro consagrado que faz parte da sucessão apostólica. E por fim, os sacramentos de serviço. Por um lado, aquele sacramento chamado sacramento da ordem, para as pessoas que servem a Deus por meio da igreja, através do diaconato, o presbiterato e o episcopado. Por outro lado, as pessoas que se unem, um homem ou uma mulher, por meio do sacramento do matrimônio, através de um sacrifício de amor para a vida de santidade, para um dia atingir a salvação eterna, que é o paraíso. Então eu fico por aqui, agradeço a audiência de todos. Salve Maria e que viva Cristo Rei!